Gente, eu sou a Rose e aqui no canal eu estou compartilhando as minhas experiências no meu caminho pela expansão da consciência, autoconhecimento. Faz um tempo que eu mergulhei nesse processo, já passei por tanta coisa e eu decidi compartilhar aqui, tá bem? Então eu tenho estudado bastante, tenho utilizado métodos de cura, né? Porque quando a gente entra no caminho da expansão da consciência, nessa jornada, né? Porque é uma jornada, muita coisa acontece. Eu cheguei nessa jornada porque eu queria ver mudanças na minha vida financeiras, né? Eu acho que a grande parte de nós acaba ingressando no caminho do autoconhecimento porque a gente se sente perdido na vida, não entende por que trabalha tanto e não tem resultados, né? Mas quando eu comecei essa jornada, que foi com esse objetivo de ver transformação financeira na minha vida, eu me deparei com uma surpresa gigantesca. E eu achava que tudo estava resolvido na minha vida, que eu era uma mulher bem resolvida, que eu não tinha problemas com o passado. E acabando que o meu processo, que já faz 1 ano e pouquinho, ele se tornou um processo muito profundo. Porque eu tive que mergulhar nas profundezas da minha alma, fazer uma limpeza gigantesca. Eu ainda estou nesse processo, claro, mas eram muitas coisas para limpar. E aqui no canal eu tenho falado muito sobre o conhecimento sistêmico, a constelação familiar, porque foi o que conseguiu explicar para mim de forma mais clara o que estava acontecendo comigo especificamente, porque eu tinha muitos emaranhamentos sistêmicos, ou seja, o meu destino estava entrelaçado com outros membros do meu sistema familiar e eu tinha relações profundas, problemáticas com a minha mãe, até com meu papai. Tá bem? Então tem outros vídeos aqui que eu falo disso e nos próximos vídeos eu vou continuar falando do conhecimento sistêmico porque faz diferença na minha vida. Como ensinou Bert Hellinger, a constelação sistêmica é uma filosofia de vida, não é uma religião, doutrina, seita, nada disso. Quando a gente entra nesse conhecimento, a gente entende o que Bert Hellinger ensinou, que é uma filosofia de vida, a gente passa a viver aquilo. Então, eu quero e vou fazer o compartilhamento desse conhecimento aqui, porque constelação sistêmica, conhecimento sistêmico é autoconhecimento. E eu penso que deveria ser ensinado nas escolas. Se eu tivesse aprendido isso antes, eu teria evitado muito sofrimento na minha vida. Mas não é o objetivo deste vídeo, porque eu me abro para o novo. Então, tudo que é da luz, tudo que é de Deus, eu quero aprender, colocar em prática na minha vida e eu compartilho. E no vídeo de hoje, então, especificamente, não vou falar do conhecimento sistêmico das constelações familiares, mas eu vou falar do Ho'oponopono. Exatamente, o famoso Ho'oponopono. Gente, acho difícil que alguém não tenha ouvido pelo menos falar no Ho'oponopono, né? Então eu vou trazer a minha experiência particular com o Ho'oponopono. Eu conheci o Ho'oponopono no ano de 2018 no canal da Beth Russo, maravilhosa, rica, tudo de bom, tudo de maravilhoso é aquela mulher. E daí eu estava numa fase muito louca da minha vida, que eu trabalhava demais e não tinha nem tempo para praticar o Ho'oponopono e não fui atrás, né? Eu tive que sofrer bastante primeiro, o sofrimento teve que me derrubar para eu realmente colocar em prática as coisas na minha vida, que me elevassem e me curassem, né? Acontece que a partir do ano de 2022, que foi quando eu decidi mergulhar no autoconhecimento, na expansão da consciência, nos estudos e na prática, eu decidi conhecer o Ho'oponopono, estudar o Ho'oponopono mais a fundo. Então, eu cheguei no canal do Lucas Hadin, tá bom? O canal do Lucas Hadin, ele é um mestre da filosofia runa, é uma jovem centelha, um ser extraordinário, que se tornou mestre, né, na filosofia runa, é um professor, e eu aprendi muito a respeito do Ho'oponopono com ele, né? O Ho'oponopono é um método de cura havaiano, não é religioso, não tem nada a ver com religião. Ele foi
se tornou mais conhecido quando o Dr. Hugh Lane, junto com o Joe Vitale, né? O Joe Vitale escreveu o livro Limite Zero e lá o Dr. Hugh Lane está com ele. Então, quando o Joe Vitale decidiu escrever esse livro, aí o Ho'oponopono ganhou um salto, né? O Ho'oponopono explodiu assim, a nível mundial, eu posso dizer, eu acho. E se tornou muito conhecido de fato, né? Mas, resumidamente, desculpa pelo barulhão, passou uma moto bastante silenciosa aqui, mas eu vou continuar. Então, a história é maravilhosa. Se você tiver interesse, você pode ouvir, tem audiobook do livro Limite Zero no YouTube, ou comprar o livro, né, prestigiar o autor, enfim. Você vai encontrar muitas informações a respeito do Ho'oponopono no YouTube. E eu já indico especificamente o canal do Lucas Radin, porque lá é completo, né? Toda a informação, todo o estudo a respeito do Ho'oponopono, ok? Então, eu já digo para vocês que o Ho'oponopono não tem um jeito certo ou errado de fazer. Como disse, eu busquei saber mais porque eu sou curiosa e porque eu me abri para o novo. Eu decidi que eu queria aprender um pouco de tudo. Abrir mão dos preconceitos mesmo. E eu conheci um pouco de toda a filosofia, eu conheci um pouco de cada doutrina e de dogmas, porque hoje eu não julgo mais ninguém, né? Eu pratico respeito mesmo pelas escolhas do outro, né? Então, vamos falar do Ho'oponopono na minha vida. Depois que eu entendi o Ho'oponopono, interiorizei o Ho'oponopono na minha vida, ele se tornou algo comum para mim. Tanto é que quando alguma coisa acontece no meu dia a dia que não me agrada, eu já digo, sinto muito, né? E outra coisa também que o Ho'oponopono me fez ver, e isso a constelação sistêmica, o conhecimento sistêmico também me fez ver, na verdade enxergar, foi não ver o outro como coitado, como tadinho, não sentir pena do outro. Porque eu sentia muita pena das pessoas que vivem em situação de rua, pessoas em situação de guerra e todas as outras situações. Eu meio que culpava a Deus por tudo. Agora eu tenho um olhar diferente. Eu entendo que quando eu sinto dó do outro, eu retiro a força dessa pessoa. Isso é ensinado na constelação sistêmica, no conhecimento sistêmico, né? Porque cada um tem força para suportar aquilo que está experienciando. Então eu aprendi a sentir compaixão. E quando eu sinto profundamente o que o outro está passando, eu digo, eu sinto muito. Por quê? Porque eu aprendi com o Ho'oponopono que o outro é um mensageiro do que acontece em mim mesma, né? Ho'oponopono, a gente assume a autorresponsabilidade. A gente nunca faz o Ho'oponopono para o outro, é para nós. É para que a divindade, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, como eu gosto de dizer, limpe em mim, purifique em mim o que está acontecendo em mim, que está fazendo com que eu experiencie no outro aquela situação de guerra, aquela situação de rua, aquela situação de miséria, de fome, enfim. E até mesmo quando alguma pessoa é grosseira comigo, por exemplo, na hora eu sinto, né, o meu chakra cardíaco fica expandido e eu lembro de situações que eu experienciei na minha infância, por exemplo, né? E nesse mesmo momento eu não digo mais por que essa pessoa está sendo grosseira comigo. Eu me lembro que se eu estou experienciando essa pessoa sendo grosseira comigo, gritando, né, ou faltando com respeito, é porque o meu eu mais profundo está me avisando que ainda existem coisas que eu preciso limpar em mim. Gente, com isto, eu abandonei a posição de vítima. Eu parei de dizer, ai, mas fulano é grosseiro comigo, ai, mas isso está acontecendo no mundo. Não, eu parei mesmo e na hora eu me lembro. Isso está acontecendo na minha realidade, está se manifestando na minha vida, porque existe alguma coisa que eu preciso ainda transmutar em mim. Ho'oponopono ensina que o outro é um mensageiro daquilo que eu preciso purificar em mim, que eu preciso transmutar em mim. Mas, pessoal, isso não aconteceu da noite para o dia. Eis aqui uma pessoa que era vítima e não admitia. Claro, como é que eu ia me curar se eu não admitia que era uma vítima?
A partir do momento que eu admiti que eu estava sendo vítima, aí começa o processo de cura, entendem? Então, foi uma jornada bastante longa e agora eu já consigo praticar de forma automática, é uma reprogramação mental. E você vai fazendo o Ho'oponopono, foi o que aconteceu comigo, vai se tornando automático, né? E as duas frases, por exemplo, eu te amo, sou grata, te amo, sou grata, eu utilizo o tempo todo, né? E eu sinto muito também, é muito comum no meu dia a dia. Eu já não peço desculpas para a pessoa quando eu tive uma atitude que não foi legal, que eu acho, que eu acredito que não tenha sido legal, eu não falo me desculpe, me perdoa, não, eu digo sinto muito. Até porque um conhecimento sistêmico na constelação familiar, a gente utiliza muito o eu sinto muito. Então se tornou automático na minha vida, ok? Então, o Ho'oponopono, de maneira breve, né, ele é muito utilizado, utiliza-se as 4 frases, né? Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sou grata, sou grata, sou grata, é a Márcia Luz que coloca mais 3 vezes aí o sou grata, sou grata, sou grata, né? Então, o que eu aprendi especificamente, indo mais a fundo a respeito do Ho'oponopono, lá no canal do Lucas Radin, acompanhando videoaulas mesmo, né? Eu aprendi a fazer a oração original, volto a dizer, não tem um jeito certo nem um jeito errado de fazer o Ho'oponopono, tá bem? Basta dizer eu te amo, sou grato, você já está praticando a filosofia runa, fazendo o Ho'oponopono. Acontece que o Ho'oponopono para mim não é mais uma coisa da boca para fora. O Ho'oponopono se tornou uma filosofia de vida. Não adianta a gente fazer e não interiorizar, assim como a constelação sistêmica, tá bem? Então, eu vou dizer como que eu faço para mim. Volto a dizer que eu te amo, sou grata, eu utilizo muito, sinto muito, eu utilizo muito, mas aí quando eu estou no meu momento, que eu me coloco em ponto zero, no momento de meditação, seja à noite, antes de dormir, ou antes de ir para o trabalho, ou até mesmo em alguma coisa que está acontecendo no decorrer do dia ali, no local onde eu estou trabalhando, eu faço o Ho'oponopono, utilizando ele mais no método tradicional, né? Então eu faço uma petição para a divindade. Por exemplo, se eu estou experienciando na minha realidade uma pessoa sendo mal educada, grosseira comigo, se o meu dia no trabalho não está sendo legal, eu digo, divindade. Ou, no meu caso, especificamente, eu digo, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, por favor, limpa em mim o que está acontecendo em mim, que está fazendo com que eu experiencie essa pessoa agindo dessa forma comigo, na minha vida. Por favor, Deus, limpe e libere cada camada e aspecto do meu ser. Transmute todas essas memórias, esses dados, essas energias e vibrações negativas em pura luz. E aí eu digo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Eu faço umas 3 vezes, não tem uma quantidade para a gente fazer, né? Pode fazer 108 vezes, 9 vezes, 3 vezes, 6 vezes, uma vez, mas é claro que os números eles potencializam, né? Mas você está fazendo verdadeiramente no interior de sua alma, uma vez, 2 vezes, eu gosto de fazer 3 vezes, já faz diferença, já resolve. Eu só gosto de fazer a petição para a divindade, para Deus Pai, Mãe, Divina Consciência, limpar em mim, purificar o que está acontecendo em mim, que está fazendo com que eu experiencie essa situação na minha vida. E nisso a gente pode utilizar para qualquer coisa que esteja acontecendo. Se a gente está experienciando uma situação de escassez financeira, uma situação de falta de saúde, um momento de uma doença, alguma coisa, então a gente faz, Deus, né? Não sei como que você chama, Deus, divindade, eu chamo Deus Pai, Divina Consciência, Deus, né? Indiferente, Deus, ele simplesmente Deus é tudo que há, né? Deus, na verdade, é um conceito limitado para a grandeza do Criador. O Eckhart Tolle disse isso no livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Então, eu pratico dessa forma.
e pratico diariamente para tudo que está acontecendo na minha vida, né? Se você está experienciando uma situação de escassez financeira, você diz: Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, por favor, limpa em mim, limpa o que está acontecendo em mim, que está fazendo com que eu experiencie essa situação de escassez financeira na minha vida. Eu não sei em que momento que eu atraí isso, em que encarnação, por exemplo, isso aconteceu, se foi nessa, mas eu peço, por favor, que limpe e libere cada camada e aspecto do meu ser. Transmute essas energias, esses bloqueios, essas vibrações negativas em pura luz. E lembre-se de finalizar: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Ok? É assim que eu pratico e vou dizer, pessoal, funciona, me traz paz, eu me sinto confiante e me traz uma certeza de que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência já transmutou tudo o que precisava limpar. Então eu faço essa petição, indicando o que eu desejo que limpe, que purifique e que transmute. E eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, sou grata, sou grata. E eu faço muito Ho'oponopono para a minha alma. Nesse caso, eu faço diretamente para a minha alma. Teve um dia que eu estava passando por uma situação muito difícil, então desafiadora, na verdade, né? Então eu cheguei em casa no final do dia e tudo que eu sentia vontade de fazer era chorar, chorar copiosamente. Então, naquele momento, eu não vinha uma oração na minha cabeça, não vinha vontade de reclamar, porque eu assumo totalmente a responsabilidade pelo que acontece comigo, mas eu sentia uma profunda necessidade de me conectar com a minha alma. E naquele momento, eu simplesmente me entreguei, me rendi totalmente, né? Assim que eu entrei em casa, só fechei a porta. E eu precisava daquele momento, não podia ter aquele gesto na rua, né? Eu pensar o quê, falar o quê da pessoa, né? Então eu simplesmente me abracei comigo mesma e disse: minha alma, eu não sei em que momento que o meu eu externo causou tudo isso que está acontecendo na minha vida, mas eu assumo a responsabilidade. E eu comecei a conversar com a minha alma e eu disse: minha alma, eu sinto muito pelo que eu causei. Eu sinto muito, eu sou a causa e eu sou a solução, eu sinto muito. Então eu dizia para ela: por favor, me perdoe, não sei em que momento que eu causei tudo isso. E eu te amo por você estar aqui para mim, eu te amo por você sempre estar aqui para mim, né? Por ter estado aqui para mim, por estar aqui para mim. E eu sou grata por você cuidar de mim, eu sou grata por você me guiar. Então eu continuei fazendo, eu não sei quantas vezes, eu utilizo o Japamala para fazer, mas não é obrigatório. Você não tem que seguir ali uma regra, você é livre, você é o seu mestre. Faça aquilo que seu coração disser que é para fazer. Então eu segui fazendo, não sei quantas vezes eu fiz até eu me acalmar. Eu fiz até eu sentir que eu estava reconectada com a minha alma. E por fim eu descansei, chorei bastante, mas eu fiquei aliviada e senti que a minha alma estava comigo, presente, me ouvindo, e o meu externo se reconectou ali com a minha alma. E eu faço diariamente para a minha alma, tá bem? É isso, pessoal. E vocês vão encontrar o Ho'oponopono na chamada oração original, que é aquele que a Morna ensinou para o Dr. Hugh Lane, né? Então, para finalizar o vídeo, que já está ficando meio longo, como é que é o Ho'oponopono, a oração original, a base, né, ensinada pela Norma? Ele diz: Divino Criador, Deus, Pai, Mãe, Filho em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família, parentes e antepassados, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixa que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, energias, bloqueios e vibrações negativas. Transmute tudo isso em uma luz pura. E assim é.
Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sou grata, sou grata, sou grata. Gente, esse sou grata, sou grata, sou grata se tornou um hábito para mim, eu aprendi com a Márcia Luz, então é automático, né? Então faça como o seu coração disser que é para você fazer. Não existe uma regra. Eu nem sei, na verdade, se eu lembrei de todas as palavrinhas desse Ho'oponopono original, mas eu acredito que sim. Eu estou em paz e deixo com vocês a minha paz, a paz do eu sou, do vazio. Fiquem com Deus, que o Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência abençoe a todos. Um beijo e um abraço de luz.